Boa noite, irmãos. Estou vendo vocês pela primeira vez esse ano, então já quero desejar um ótimo 2026 para todos. Um ano abençoado, né? Nós cantamos agora o Salmo 142, e essa canção, realmente, quem compôs foi de uma inspiração para lá de não sei aonde, né? É maravilhosa essa música. E nessa canção, o salmista ele diz que pede para o Senhor livrá-los das aflições, e eu vou cantar depois, fazendo um voto ao Senhor, né, de cantar. E o salmo que nós escolhemos para falar com os irmãos, o Salmo 27, tem uma parte que também o salmista faz a mesma coisa. Eu vou fazer um voto, eu vou te cantar, eu vou te louvar, eu vou te salmodiar. Então, é uma feliz coincidência, né? Salmo 97, quando eu estava lendo ele, eu me lembrei de passamos aqui uns 2 ou 3 anos, eu não me lembro mais, lendo todos os salmos, estudo do pastor Elias, salmo por salmo, né? Eu nunca ouvi dizer, eu sou crente desde pequenininho, eu nunca ouvi dizer em nenhum lugar, nenhuma igreja que fez estudo de salmos do 1 ao 150. Né? Então, nós tivemos um privilégio, eu estava lendo, estava me lembrando de algumas coisas. Em Salmos 27, eu dei um título que está na folha dos irmãos, uma canção de esperança e fortalecimento para o crente. Salmo 27, eu vou ler na minha versão, diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a minha fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim uma guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois, no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do teu tabernáculo me acolherá, e levar-me-á sobre uma alta rocha. Agora será exaltada a minha cabeça, acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre. Buscai a minha presença. Então buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face, não rejeites com ira o teu servo, tu és o meu auxílio. Não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. E não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e só os que respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se o seu coração. Espera, pois, pelo Senhor. É um salmo que a data de escrita dele não é definida. O autor é Davi. E Davi poderia estar nesse momento, quando ele escreveu esse salmo, ele poderia estar passando por sérios problemas durante a composição, mas a impressão que dá é que ele estava se relembrando dos feitos do Senhor, de livramentos passados, de forma que tanto um quanto o outro, os dois se completam e a obra do Senhor é completa, tanto no passado como no presente, o Senhor livra os seus filhos, né? Alguns cenários, a gente traçar alguns cenários rapidamente, algumas circunstâncias que estavam acontecendo naquele momento. Davi ou estava recordando, ou então estava sendo perseguido naquele momento pelos inimigos. Ou se recordava da perseguição, ou estava sendo perseguido. Mas como Davi foi perseguido durante muitos anos da sua vida, pode ser que ele estava se recordando dos passados e passando por outra e se lembrando dos livramentos de Deus. Está no versos
de 1 até o 3. Ele deveria estar separado da casa do Senhor, porque houve um tempo que Davi teve que fugir, que estava sendo perseguido inclusive por seu filho, que queria matá-lo. Ele teve que fugir e se afastou do templo. E Davi amava o templo. Então também, ou ele estava afastado nesse momento, ou se lembrando do tempo do afastamento, um tempo de muita lamentação. Ele devia estar se sentindo separado da família. Ele estava sujeito a muitas difamações. Essa era a circunstância desse salmo. Como nós dissemos, ou poderia ter acontecido, ou estava acontecendo novamente. Uma coisa é clara, Davi estava recordando dos feitos anteriores de Deus em seu favor. E esses pensamentos, lembrando dos feitos do Senhor, estava sempre permeado na cabeça de Davi. A gente lê os salmos de Davi, ele está sempre lembrando dos feitos antigos, ele vai recordando para se fortalecer, né? Então, nós fizemos algumas divisões, aqui é possível várias divisões, nesse texto ele é muito rico, né? Só o verso 1 já daria um sermão, só o verso 12 já daria outro, só algumas partes já dariam outros. A gente não vai entrar em muitos detalhes, porque o sermão ficaria muito longo, mas nós separamos em 3 divisões. A primeira divisão, que vai do verso 1 até o verso 3 que nós lemos, diz assim, um subtítulo, a afirmação da confiança em Deus. A segunda parte, a firme comunhão com Deus, que vai do verso 4 até o verso 6. E a oração, do 7 até o 12. A gente lendo esse texto aqui, me dá a impressão que Davi utilizava de algum método. Ele falou assim, eu tenho um método para orar. E o método dele era assim, ó, primeiro eu vou reforçar a minha confiança em Deus, lembrando dos feitos antigos, dos livramentos que Deus já me deu. Eu vou lembrar dos feitos passados, dos grandes livramentos, não só o que aconteceu com ele, mas com os antepassados dele. Essa era uma maneira dele se reforçar emocionalmente, psiquicamente e aumentar a sua fé, porque ele precisava disso. Porque sozinho Davi não ia conseguir, não, eu consigo, eu sou o rei. Ele precisava se reforçar nas escrituras, na palavra e nas promessas. Então ele utilizava um método, primeiro eu vou buscar aumentar a minha confiança, lembrando do que Deus já fez. Agora eu vou buscar a comunhão plena com Deus. Davi amava o templo, Davi amava a comunhão com Deus. Eu quero buscar confiança e me fortalecer. Vou reforçar agora a minha comunhão com Deus, já fortalecido, e agora eu vou orar. Aparentemente tinha um método aqui, né? Este método é interessante, que é um método diferente do que a gente está acostumado a escutar hoje no dito popular, né? Eu quero ver para crer. Eu quero ver para crer. Aqui não. Ele queria primeiro crer para depois ver. De forma que querer ver para crer é uma teologia fraca, é uma teologia que não é a teologia bíblica. A teologia bíblica é crer para ver. Então tem um método aqui de Davi nessa canção oração. Na primeira parte, no verso 1, mostra claramente que Davi se reforça, ele se fortifica antecipadamente. Eu vou orar e já vou começar me reforçando a minha confiança e a minha fé em Deus, lembrando dos antigos feitos. Por que ele precisava fazer isso? Porque, irmãos, Davi era igualzinho nós. Davi era igualzinho Pedro, por exemplo, né? Que quando estava atravessando aquela tempestade no deserto, no mar, aquela grande tempestade, ele vê Jesus andando pelas águas, Jesus estende a mão e ele tem muita fé, né? Eu vou pisar, eu vou. Mas alguns segundos depois ele titubeou e Jesus teve que ir lá e segurar a mão dele. Nós temos muito de Pedro, né? Às vezes nós temos uma fé tão forte e alguns segundos depois então, a nossa mente titubeia, parece que não quer crer. E Davi era igualzinho, ele precisava se fortificar para tirar as dúvidas que poderiam surgir no seu coração no enfrentamento das perseguições e dos problemas. Lembrando que os problemas e as perseguições que Davi tinha, numa escala de 1 a 10, era 10, né?
onde o próprio filho queria matar o pai, montou um exército e buscar matar o pai. E os problemas na família, os problemas que tinha, os problemas dele eram gigantes. E Davi usava isso como um método, é como se ele usasse um escudo com 3 funções, ou um tríplice escudo, né? Ele diz: o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação e o Senhor é a força da minha vida. Minha luz, minha salvação e a força da minha vida. Davi buscava se fortalecer. Aí ele diz: com esse fortalecimento, como que eu vou temer? Fortalecimento com base na salvação, em Jesus, em Deus e na força da minha vida, que era Deus na vida dele. Como eu vou temer com esse escudo, com essa força? Não era na própria força dele, né? Não na força pessoal, mas sim no poder de Deus. Então, no verso 1, irmãos, nós podemos... Aqui é Davi que está escrevendo essa canção, mas esse salmo a gente pode ler ele como se fosse a voz de Davi falando. Nós podemos ler ele como se fosse a voz da igreja falando. E a igreja somos nós. O Senhor é a minha luz. Nós podemos nos apropriar desse salmo, dessa canção. Se nós fizermos um olhar de nós nos apropriarmos e lermos como a igreja, como a voz da igreja, como a nossa voz, o verso 1, resumido, ficaria assim: devemos sempre lembrar quem é Deus nas nossas orações. Minha luz, minha fortaleza, minha rocha, minha salvação, meu escudo, meu auxílio, meu salvador, meu tudo. Vou começar a minha oração lembrando de quem é Deus. No verso 2, Davi estava confiante e predisposto. Confiança e predisposição. Quando os malfeitores me sobrevierem para me destruir, seus opressores e inimigos, eles é que vão tropeçar e cair. Porque Davi estava passando por uma grande luta e nós também passamos por muitas lutas. E vamos passar talvez por outras. Deus tem misericórdia de nós. Mas quando vier, é eles que vão cair. Há uma predisposição no coração de Davi, com base na fé e no poder de Deus, de que as coisas vão acontecer, da libertação vai acontecer, o livramento de Deus vai acontecer. É o contrário a predisposição assim, é eles que vão cair. É o contrário de, realmente é muito difícil, essa aqui eu não sei se eu vou passar. A predisposição de afundar. Davi tinha uma predisposição de, não, nós vamos sair vencedor. Quem temerei? É Deus que está comigo, é o Senhor, é a minha luz e a minha fortaleza. E logo lembra, no final, quem cai são eles, são os inimigos. Irmãos, a gente pode até não entender muito como é que Deus faz para dissipar os inimigos, retirar os inimigos, dar a vitória, porque tem coisa que não dá para entender, mas também não interessa, é importante que Ele dê a vitória, né? Nós não conseguimos entender como é que Deus faz, como é que Deus opera. Nós não vemos, mas certo é que Deus opera nas nossas vidas. Então, no verso 2, Davi estaria dizendo assim, nós podemos também estar dizendo assim: devemos sempre lembrar dos feitos de Deus nas Escrituras e nas nossas vidas. No verso 3, que é a primeira parte, que é a afirmação da confiança em Deus, o salmista reforça a sua visão e a sua fé em Deus. Ele já está com fé, ele já buscou a fé, ele já buscou se fortalecer. E aqui ele está reforçando, quando ele diz: ainda que um exército significa qualquer tipo de adversidade, não importa. Ainda que um exército me cerque, nele eu confiarei. Estou com predisposição para crer que Deus vai fazer uma grande obra. Então nós devemos estar predispostos, confiando em Deus, que Deus vai nos abençoar, que Deus quer livrar, que Deus quer abençoar as nossas vidas. Não é uma predisposição para ficar para baixo, para cima, né? Para o alto, para Deus. Ele se reforça: não temerei, ainda que o exército me cerque. Irmãos, aqui não pode parecer algumas coisas que a gente às vezes vê em algum lugar, na televisão, ou em alguns canais de canais ditos cristãos, onde as pessoas falam: eu não tenho medo de nada, eu sou forte, pode vir exército que eu passo por cima. Tem gente que tem muita força, né, própria, pelo menos na palavra.
Aqui não é um ensino a ignorar o perigo, ignorar os inimigos, ignorar os problemas, ignorar as dificuldades, ignorar que sem Deus nós não podemos fazer nada. Por isso precisamos invocar a força dele e lembrar quem ele é. Não é um convite a ser um tolo, de enfrentar o perigo assim de cara lavada para depois apanhar. Não. Nele confiarei porque ele é a rocha, ele é a salvação. Ele está com Cristo. É estar firme com Deus, não é estar com fé em si mesmo, não é estar com fé em alguém, não é estar com fé em alguma autoridade, que quer seja ela política ou evangélica, ou um pastor, um padre, ou qualquer coisa. Não é apoiado em nada, é apoiado na fé em Cristo. Confiar em Deus, somente nele, ele reforça. Senhor, não é ninguém, não sou eu, é o Senhor. Então, no verso 3, o salmista disse, nós podemos também dizer, que mesmo em perigos extremos, podemos confiar em Deus, ter paz e a certeza da vitória. Porque é Deus que está na frente, é a luz, é a rocha, a salvação. Essa primeira parte, então, irmãos, ele se afirmava e reforçava a confiança em Deus. Na segunda parte, que é a firme comunhão com Deus, que vai do verso 4 até o 6, o verso 4 diz assim, o salmista faz um pedido ao Senhor. Senhor, uma coisa eu te peço, eu quero morar na tua casa para sempre. Quero morar na tua casa para sempre. É estranho, né? Ele está sendo perseguido aqui, agora ele vai assim, não, eu quero morar na tua casa. E me ocorreu uma contra-pergunta, Senhor, eu quero morar na tua casa. Se nós tivéssemos na oração a chance de fazer um único pedido para o Senhor, no meio de uma aflição, no meio de um tiroteio desse, no meio de perseguição, de difamação, de calúnia, de perigo de morte, sabe que a gente falava assim, Senhor, eu quero ir para a sua casa, eu quero cultuar o Senhor, eu quero ir no seu templo, eu quero olhar os irmãos, eu quero abraçar os irmãos, eu quero tomar um café com os irmãos, eu quero cantar, eu quero ler, eu quero estudar. Será que nós faríamos isso, irmãos? Eu não vou responder, para eu não vou ficar envergonhado. Davi disse, Senhor, eu quero morar na tua casa para sempre. Aqui Davi não estava querendo ter ambição nenhuma de tomar o lugar sacerdotal. Eu quero morar, eu quero ser o pastor, eu quero ser o chefe, eu quero ficar lá, eu quero dominar, eu quero ser o mandão lá. Não é nada disso. A saudade que ele tinha, quando ele se lembrava do tempo que ele se afastou da casa de Deus, era de desfrutar do privilégio da palavra, dos cânticos, dos irmãos, da comunhão e dos feitos e da manifestação de Deus. Lembrando que Deus se manifestava no templo. Deus não habitava lá, mas ele se manifestava no templo. Ele tinha saudade dos cultos, dos serviços, dos irmãos, da comunhão. Ele está muito pesaroso, Senhor, eu quero de novo ver aquilo. Davi se lamentava, porque ele teve que se afastar, como acabamos de dizer, do templo por algum período por causa das perseguições. Ele sentia, no meio dos problemas, ele sentia a falta de estar no templo, adorando ao Senhor. Que nós possamos aprender que mesmo em meio às tribulações, nós possamos continuar sentindo falta do templo, não do templo parede, você nem que é um lugar adorável, que é um lugar gostoso, é um lugar limpo, é um lugar bonito, mas não é o templo, são os serviços prestados a Deus no templo, nos cânticos, no louvor, na comunhão, nos ensinos, nas matérias, no futebol. Mas ele poderia adorar a Deus em qualquer outro lugar, ou não, irmãos? Se a gente for privado do templo, como é que faz? Se a gente for privado da igreja, como é que faz? Ele poderia? Lógico que poderia, mas ele valorizou sobremaneira estar no templo com os irmãos, com aqueles que estavam lá no culto. Ele sentia a falta. Ele estava orando a Deus, ele passou fora muito tempo e orando a Deus, Senhor, essa canção mesmo que cantou, ele não estava no templo. Ele poderia buscar a Deus em qualquer outro lugar, em qualquer outro momento, mas ele valorizava, que nós possamos valorizar e estar no templo. Não é no templo, na igreja, quatro paredes, no templo onde Deus se manifesta, onde a palavra é ensinada, onde nós podemos amar os irmãos, beijar os irmãos, ter comunhão e aprender. E aprender no seu santuário, é o que o texto diz, ele tinha saudade de aprender. Então, no verso 4, nós podemos dizer como Davi diz, nós devemos escolher bem o que pedir na oração, porque ele podia pedir só vitória, bênção e está tudo certo, como em outros salmos ele pediu.
Mas aqui ele fala assim, eu preciso estar aprendendo no templo. Que nós possamos escolher bem o que pedir. Uma coisa é eu pedir, que eu possa estar na casa do Senhor. Que nós possamos ter esse desejo de estar na casa do Senhor, embora possamos buscar a Deus em qualquer outro lugar. No verso 5, Davi não estava confiando na segurança do templo, a garantia das paredes, da beleza do santuário, porque Deus se manifestava dentro do templo. Ele estava se lembrando do Senhor do templo, não do templo. Mas o templo teve a sua importância, ele valorizava estar no templo. Então, nós podemos, conforme o verso 5, também dizer como Davi, olhando esse salmo como se fosse nosso, um salmo da igreja Moriá. Nós devemos ansiar por estar cultuando no templo e pelas coisas dos serviços de Deus no templo. Por mais simples que seja, que tome um cafezinho, só uma bolacha com os irmãos. Você tem que valorizar muito isso. Muito bom. No verso 6, Davi tinha certeza do triunfo sobre os seus inimigos espirituais e também materiais. Ele tinha inimigos espirituais e inimigos materiais. Embora a Bíblia seja bem clara que os inimigos do homem, né, não é às vezes o próprio homem, às vezes pode estar na sua própria casa. Então ele tinha inimigos aqui espirituais e inimigos materiais, pessoas que queriam matá-lo. E ele faz um agradecimento a Deus na prática, no verso 6. No verso 6, não dá a impressão que ele já estava liberto da perseguição e das aflições. Ele estava sofrendo ainda aquilo. Mas ele fala, Senhor, eu sei que eu vou ser liberto e eu vou fazer um voto, vou te louvar. Exatamente como a canção do Salmo 142 que cantamos. O Senhor vai me livrar da minha aflição, dos meus perseguidores, e eu vou te salmodiar, e eu cantarei ao Senhor, eu vou louvar. Irmãos, fazer um voto que vai louvar ao Senhor, abençoar o Senhor, fazer um voto de amar ao Senhor, de querer aprender dEle, de louvar a Ele, cantar canções para Ele, no meio da tempestade, no meio do tiroteio, no meio da perseguição, eu vou cantar, Senhor, porque o Senhor vai me dar vitória, depois eu canto. É um pouco de ousadia, não é? Talvez fale assim, não, vou falar que eu vou cantar e depois Deus não me liberta. Como é que eu fico? Falei que ia cantar, agora eu fico... Rocha minha, fortaleza minha, Ele vai me livrar e eu vou louvar ao Senhor. Que nós possamos ter um coração predisposto a ver as bênçãos de Deus nas nossas vidas. Né? Parece que Davi não tinha nenhum sinal da bênção de Deus aqui ainda operando em favor dele. Por que parece que não tem? Porque as palavras do texto estão assim, tudo no futuro. Eu oferecerei, eu cantarei, eu salmodiarei. Não está eu cantei. Lembra que eu cantei para o Senhor depois? Eu vou salmodiar. Está tudo no futuro. As coisas não tinham acontecido, ele estava fazendo promessa e votos ao Senhor de cantar ao Senhor. Então nós devemos ter confiança e certeza do triunfo de Deus nas nossas vidas sobre os nossos inimigos e ter comunhão com Deus a ponto de agradecer mesmo antes de ter acontecido os livramentos. Senhor, eu sei que o Senhor vai me dar vitória e eu vou te louvar. Davi, então, do verso 4 ao verso 6, que é o segundo ponto, o segundo bloco que nós escolhemos, ele buscava uma firme comunhão com Deus, a ponto de ofertar a Ele, tributar a Ele uma canção futura depois do livramento. A terceira parte, que eu dei um título de oração, na verdade, Davi já está orando aqui, né, irmãos? Mas aqui no verso 7, agora parece que ele fala assim, Senhor, agora é o seguinte, agora eu vou engatar na oração mesmo. Eu já me fortaleci, eu já sei quem que o Senhor é, eu agora já sei da minha comunhão, busquei com uma comunhão forte com o Senhor, agora eu vou orar. A impressão que Davi agora começa de fato a orar. Mas aqui já é uma oração, uma canção oração. É importante verificar que nós podemos fazer exatamente como ele. Os irmãos lembram que eu disse que parece que Davi tinha um método. Eu faço isso primeiro, depois isso, e agora eu vou. E depois eu canto. Ele tinha um método. E aqui não estou ensinando um método para os irmãos. Mas nós podemos nos apropriar e fazer algumas coisas parecidas, porque são firmadas nas Escrituras. E o que é que ele fazia?
A quem que Davi dirigia a sua oração? A Deus. Como é que ele fez isso? Usando a sua voz. Com a minha voz clamo ao Senhor. Usando a sua voz de que forma? Falando bobagem, falando de qualquer coisa, falando de política, de futebol, não. Clamando a Deus. Quando que ele fez isso? Não tem data definida, não tem momento, não tem horário, não tem instante, não tem período. Já que não tem, a tradução é: quando é que eu faço isso? Sempre. Na dúvida, vamos fazer sempre, né? Ele orou baseado no quê? Na misericórdia de Deus. Porque às vezes a gente vê algumas coisas na televisão, as pessoas orando baseado na ordem que ele dá para Deus, né? Baseado na fortaleza pessoal, na arrogância. Mas Davi orou baseado no quê? Na misericórdia. Senhor, com a minha voz eu clamo ao Senhor. Olha, eu sei que depois que o Senhor me livrar, olha, não deixe os inimigos, por favor. Não deixe eles me dominar. Eu sozinho não vou aguentar. Ele orou baseado na misericórdia de Deus. E o que ele esperava nesse salmo, nesta oração? Ele esperava ter a sua oração ouvida. Ouve a minha voz, Senhor, ouve. Ele queria que a sua oração fosse ouvida. Nós podemos fazer como Davi, nós podemos ler esse salmo como um salmo da Igreja Mourão, um salmo nosso. No verso 8, devemos saber o seguinte, que primeiro, antes de Davi querer buscar a Deus, aqui no verso 8, é a voz do Senhor que diz assim para Davi: ao meu coração me ocorreu, no meu coração eu ouvi uma voz, buscai a minha presença. E Davi responde: buscarei sim, Senhor, pois a tua presença. Irmãos, quando nós estamos com o nosso coração predisposto a buscar o Senhor, a buscar a sua fortaleza, a buscar a comunhão com Ele, é o próprio Senhor que nos ilumina e nos enche de amor e fala: busca a minha presença. E a resposta de Davi foi imediata: sim, Senhor, eu vou buscar a tua presença. Então nós precisamos estar, irmão, com nossos ouvidos bem abertos nas nossas orações, para escutar o convite do Senhor. O maior interessado nessa oração aqui era o Senhor. Estou escutando tudo, Davi, busca a minha presença, tem um pouco mais de comunhão comigo, vem buscar comunhão comigo. Eu vou buscar a tua presença. Tem versão que diz assim: vou buscar a tua face. Seria impossível ele ver Deus face a face, né? Na Bíblia é muito claro, diz que nós só veremos Deus face a face um dia lá na glória. Mas é a expressão tal, buscar a face é chegar bem pertinho, né? Significou chegou o mais perto possível. Ninguém viu a Deus, Davi não chegou à face de Deus. Mas me busque, pode me buscar que nós vamos ficar quase que face a face aqui. Então é Deus, parte de Deus, irmão, sempre a bondade em nosso favor. Então precisamos estar com nossos ouvidos abertos para escutar o convite do Senhor, ouvir e atender imediatamente. Sim, Senhor, vou buscar. No verso 9, Davi diz assim: Senhor, não me escondas, Senhor, a tua face. Poxa, parece que ele estava com tanta fé e agora ele fala: Senhor, não me esconda a tua face. Sabe por quê, irmãos? Davi olhou para ele mesmo e falou: Senhor, eu estou com receio do velho Davi me afastar da comunhão, esquecer das coisas que Deus fez, esquecer dos grandes feitos, e daqui a pouco, Senhor, eu me afastar. Deus não se afasta, nós é que nos afastamos de Deus. A palavra de Deus é muito clara: chegai-vos a Deus, Ele chegará a vós. Está claro, Deus jamais se afasta, é nós que nos afastamos. Ele tinha medo, sabe por quê, irmãos? Porque Davi era igualzinho nós, a gente tem medo. Deus está falando, a palavra está falando, está nos ensinando, o próprio Senhor está nos lembrando de o que nós temos que fazer, e mesmo assim, às vezes, dá uma titubeada: já passou tanto tempo, parece que Deus não está nem me vendo, não sei, ó dor, ó vida, ó céus. Às vezes, sim, irmãos, Davi titubeava na fé, e é por isso que toda vez que ele ia orar, e os salmos mais lindos, como esse, como a gente cantou,
ele ia buscar, Senhor, eu clamo a Ti, eu quero escutar a Tua voz, eu preciso estar perto. Ele sentia a necessidade e a sua humanidade. Ele falou, eu sei, a minha humanidade me impede de ver a Deus. Se depender de mim, não vai acontecer nada. É por isso que Deus se aproximou e falou, se aproxima de mim. É por isso que ele implorava, não me deixe, Senhor, porque o Senhor é que é o meu auxílio e minha fortaleza. Não me desampare. Por favor, Senhor. Por favor, se depender de mim, Senhor, talvez o Senhor sabe que eu não consigo, mas por favor, Senhor. Davi não esperava sossego. Ele sabia que havia um perigo real. Ele poderia se desviar do caminho do Senhor, olhando para outras coisas e olhando também para a sua ira, porque Davi, quando se levantava com a sua ira, ele tinha medo de voltar à sua ira e rebater aqueles inimigos, baseado na sua ira, na sua própria força. Senhor, não me deixes conforme a tua ira, porque eu estou lembrando da minha ira. Então, no verso 9, nós podemos nos apropriar da Escritura dizendo assim, que quando os desânimos ou os problemas nos desafiarem e querer para a gente titubear na fé, vamos lembrar que Deus já fez uma obra muito maior em nossa vida, nos dando a salvação. É a obra máxima. E se Deus fez o máximo, que é salvar as nossas vidas, o que é para Ele nos livrar de aflição e de inimigo, irmãos? Se Ele já mandou o Filho dEle morrer na cruz por causa dos nossos pecados, a maior obra que Ele já poderia ter feito, todas as outras são muito menores. Se bem que Ele tanto faz uma como a outra, para Ele é fácil, porque Ele é Deus. Ele dá uma ordem e as coisas acontecem. Mas Deus tem os seus métodos. Então, quando nós estivermos desanimados na oração, parece que Deus não responde, já faz tantos anos, já orei, já fiz campanha, já dei oferta, e por aí vai, né? Em alguns lugares aí já comprou terreno no céu, comprou a salvação. Quando os problemas nos desafiarem, vamos lembrar, Deus já fez uma obra muito maior e vai fazer uma outra obra na minha vida. Vamos nos lembrar dos grandes feitos. No verso 10 tem uma coisa estranha, né? Davi diz assim, porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. E aqui não está falando de um pai qualquer, está dizendo assim, ainda que um pai zeloso, ainda que um pai bondoso, um pai cuidadoso, o que é muito difícil abandonar, Deus me acolherá, porque o amor dele é muito maior do que o amor de um pai, de uma mãe. O amor é muito mais zeloso. Aqui é uma hipótese, irmãos. Davi nunca foi desamparado pelo pai. Jessé nunca desamparou Davi. Jessé cuidou de Davi. Tá? E também não é uma queixa pessoal. Ele estava com um sentimento ruim, como se tivesse perdido, longe da família, longe do afeto, nos problemas. Tendo que fugir, largar a casa para lá, filho para cá, leva uma parte da família para cá, a parte ficou, parte quer matar ele. Ele está confuso. É uma queixa do afastamento da família. Então, no verso 10, irmão, vamos nos apropriar e dizer assim como Davi, que o crente nunca ficará desamparado, porque ainda que um pai ou uma mãe abandone o seu filho, Deus jamais vai nos abandonar. No verso 11, ele faz um novo pedido na oração. Tem um pedido diferente aqui. No primeiro ele falou assim, Senhor, eu quero morar na tua casa. Agora ele fala assim, Senhor, me ensina o teu caminho. O rei Davi, né, um dos homens mais importantes naquele período, muito usado por Deus, chegar para ele e falar, Senhor, me ensina o teu caminho. Por quê? Ele não sabia o caminho? Ele era o rei, ele tinha comunhão com Deus. A Bíblia diz que ele era o homem que segundo o coração de Deus. Como é que agora ele, Senhor, me busca o caminho? Sabe por quê, irmãos? Porque nós somos assim mesmo, pode ser quem for. Se a gente não buscar o caminho, se não buscar o caminho que o Senhor quer ensinar e for no nosso próprio caminho, na nossa própria vontade, na nossa própria estratégia, vai dar ruim, como diz o ditado popular. Senhor, me ensina o teu caminho e me guia por uma vereda plana. Tem versão que diz assim, me guie por uma vereda reta. Senhor, me guia por um caminho reto. Nada de cortar caminho. O caminho é aqui, Senhor. Não vou fazer uma voltinha aqui. O Senhor falou para ir aqui, eu vou aqui.
Qual o caminho da vitória, Senhor? É aqui, eu vou aqui, é caminho reto. Eu não quero caminho alternativo. Eu não quero um caminho que alguém falou para mim. Eu não quero um caminho que o livro de autoajuda disse para mim. Eu não quero um caminho que alguém disse para mim que esse caminho é bom. Eu quero o teu caminho. Me ensina o teu caminho. E guia por uma vereda plana. Senhor, eu não quero atalho. Por causa dos que me espreitam. Qual era o problema de Davi aqui? Qual era a questão? Senhor, eu quero ir no seu caminho. Davi era um estrategista, irmão. Davi era um guerreiro. Ele era um estrategista de guerra. Ele era rei. Ele matou urso, ele matou leão. Ele conquistou boa parte dos povos em volta dele. O reino cresceu muito na mão de Davi. Caminho é o que ele mais sabia fazer, estratégia é o que ele mais sabia fazer. Senhor, me dá o teu caminho. Por quê? Porque os inimigos estão me espreitando, eles estão aqui, na minha. Ó. Se eu for no teu caminho, o Senhor vai estar comigo, eu vou estar tranquilo. Eles não vão conseguir fazer nada. Eu estou com o Senhor. Se eu for para cá por minha própria conta e risco, eles vão me pegar. Aqui eu vou me dar mal, mas no caminho do Senhor eu vou me dar bem. Que nós possamos, irmãos, então, se queremos chegar a um final feliz, chegar lá no final do caminho, no final do percurso da nossa luta, com vitória, a vitória que Deus quer dar, devemos trilhar os passos de Jesus, o caminho que Jesus disse. Fora de Jesus, fora do caminho de Jesus, fora da palavra, fora de Cristo, é querer cortar caminho e aí você pode correr o risco de se perder no caminho. Antigamente, quando começou o Waze, uma vez morreu um tio da Solange lá em Itapecerica da Serra e só tinha um primo meu que tinha GPS. Não era nem o Waze ainda, era GPS. Não, tinha comigo, chegamos lá. Saímos de um lugar, era meia-noite, num lugar que a gente não conhecia, numa quebrada daquelas. Vem comigo que eu estou com GPS, 4 carros, ele na frente. Vai. Quando nós olhamos, irmãos, estamos dentro de uma favela, numa quebrada. A pista foi estreitando. Daqui a pouco só passava um carro assim, acabou o asfalto, terra. Daqui a pouco acabou os barracos, irmão. Começou só mato. Gente, esse GPS... Bom, agora tem que ir, vai voltar. Voltar de novo, 4 carros, uma e pouco da manhã dentro de uma favela. E foi... Quando a gente tenta buscar caminhos alternativos, buscar GPS, irmãos, às vezes vai levar a gente para lugar ruim. Mas vamos buscar o caminho do Senhor, que não vai dar ruim, vai dar certo. Né? Se queremos um final feliz, devemos tirar os passos de Jesus. No verso 12, os inimigos dos filhos de Deus estão a todo tempo tentando algo contra a igreja, contra os irmãos, com calúnias, com difamações, falsas acusações e até mesmo violência física ou mental. E se aconteceu isso com Davi, irmãos, o homem segundo o coração de Deus, por que é que nós vamos estar livres de passar pelas mesmas circunstâncias? Por que nós seríamos melhor que Davi? Senhor, não me deixe à mercê dos meus inimigos. Nos guarde e nos conforte. Me guarde e me conforte. Creio que verei. Se Davi não tivesse primeiro crido, teria visto a bondade de Deus? Ele primeiro quisesse ter visto, em vez de ter crido, não teria visto a vontade de Deus. O que sustentava a fé de Davi, irmãos, era a fé em Cristo. Ele cria que veria, crer para ver a bondade de Deus, quando? Ainda nesta vida, entre os viventes. Há versões que diz, nesse tempo presente, entre os viventes, nessa terra. Nesta vida, em vida ainda. Eu creio que verei a bondade. Que bondade? Ele queria voltar para ver o templo. Ele queria estar no templo. Ele orava para o Senhor também por sucessores. O que Deus fez, dizendo, nunca faltará rei sobre o trono da casa de Davi. Ele viu, e mesmo depois de morto, Deus honrou. Creio que verei. E ainda, irmão, que nós não vejamos como é que Deus está trabalhando, porque nós não vemos. A luta da nossa carne, diz as Escrituras, são nas regiões celestes, é espiritual, e nossos olhos não conseguem ver. E nós também não conseguimos ver como é que Ele está agindo.
Parece que Deus não está nem escutando, não viu, não acontece nada. Nós não vemos, mas Ele está trabalhando, né? Ainda que nós não vejamos, podemos esperar ainda nesta vida o seu cuidado para conosco. E finalizando, irmãos, verso 14, parece que Davi está falando para si mesmo, mas de novo nós vamos nos apropriar para nós. Então, espera no Senhor, ser forte. Então, eu queria terminar esta minha reflexão com os irmãos, no verso 14, tomando posse, e esse salmo agora vai ser, como nós lemos aqui, nós podemos nos apropriar dele, até porque ele é de autoria de Davi, mas esse salmo é de Deus, é da Bíblia, é nosso. Eu queria dizer assim no verso 14, queridos irmãos, se fortaleça nos feitos de Deus, tanto nas Escrituras, quanto ao que Ele já fez em nossas vidas. Tenhamos comunhão plena com Deus e com os irmãos, e que nós possamos orar crendo firmemente que Deus é o nosso auxílio. Então, espere no Senhor, sê forte e anima-te. Que Davi não era melhor que nós também não somos melhor que ele. Se Deus livrou Davi e fez grandes feitos para Davi, Deus vai fazer grandes feitos, como já tem feito grandes feitos por nós. Que Deus nos abençoe e agradeço a oportunidade em nome de Jesus, irmãos.